Após nós temos os 4 arcos iniciais, meio que de transição de Yu Yu Hakusho. Nós temos, depois desse arco da invasão da mansão do Tarkani, que tem esse cara malvado, que é o Tarkani, esse cara é bem feio, e Yusuke e o Kuwabara, eles têm que invadir a mansão para resgatar a irmã do Riei, a Yukina. E esse arco não é tanto sobre os protagonistas em si, porque tem mais coisa envolvida, tudo que está envolvido dentro da mansão não necessariamente envolve os protagonistas. Você tem os caras da Black Block Club, que o Tarkani, o próprio vilão do arco, está envolvido. O Black Block Club são pessoas que se envolveram com o submundo e fizeram sua carreira. Conforme vai se passando a invasão da mansão, toda hora os caras ficam fazendo as apostas. Eu acho que o Yusuke vai ganhar essa. Eu acho que o Toguro vai ganhar essa. Enfim, tem tudo isso que torna bastante interessante, porque as lutas em si não são interessantes nesse arco, mas é mais interessante tudo que está em volta. Tem os próprios irmãos Toguro, eles são os caras que foram contratados pelo Tarkani. Os irmãos Toguro apenas são introduzidos nesse arco, eles não são... No final do arco nós descobrimos que isso tudo era uma fachada, tanto que até mesmo quando o Kuwabara dá o golpe final no Toguro e o Toguro morre, entre aspas, nada mais se passava de uma farsa. E aí nós descobrimos que de fato tudo se passava de um plano do Sakio, que é o, como eu posso dizer, empresário dos irmãos Toguro. E ele que tinha todo o plano de causar isso desde o começo, e também os próprios irmãos Toguro tinham o seu próprio interesse, porque tudo foi planejado antes mesmo de acontecer para que o Yusuke, o Kuwabara, o Riei e o Kurama participassem do Torneio das Trevas. Tem até um plot hole nesse arco, que é quando o Toguro mais novo, ele morre, entre aspas. Só que o Toguro mais velho, que tem o poder de se transformar em qualquer coisa, ele não é golpeado nenhuma vez na luta. E sabe, ninguém chega no final da luta e pensa: poxa, sabe aquele louco, aquele nanico louco? Talvez ele não esteja morto, porque talvez a gente não tenha golpeado ele nenhuma vez durante a luta. Mas ok, acontece isso, ninguém chega e pensa: poxa, e o Toguro mais velho, ele tá vivo? Mas agora que todas as peças foram encaixadas, nós de fato começamos o Torneio das Trevas. E o Torneio das Trevas envolve muita luta, e é isso que eu quero ver num shonen, honestamente. É isso que eu quero ver num shonen de luta. Quer dizer, se é um shonen que você vê basquete, é óbvio que eu não quero ver luta, mas se é um shonen de poder e essas coisas, eu quero ver luta. E esse é o arco que mais tem luta em Yu Yu Hakusho. E as lutas são muito... elas são as melhores lutas que eu poderia desejar. Porque toda luta segue um esquema de estrutura diferente, envolvendo elementos diferentes. E não só as lutas em si são interessantes, mas tudo que envolve as lutas. Porque você tem todo um aspecto de que os integrantes do Torneio das Trevas estão jogando sujo para prejudicar o próprio time do Yusuke Urameshi. Mandam os caras a lutarem 2 vezes seguidas sem descansar. Tem vezes que algum integrante é desclassificado de uma luta ou perde de uma luta injustamente. Tem tudo isso, no caso dos yokais e os integrantes, os próprios humanos que são envolvidos com yokais, querem que o próprio time perca, e aí tem todo um clima: morram. É super divertido isso. A própria organização das lutas de cada time é diferente cada vez. Por exemplo, tem vezes que é luta 1 contra 1, depois é luta 3 contra 3, depois tem outra luta que os caras jogam dado e decide aleatoriamente quem vai lutar contra quem. Tem todo um clima que diferencia cada luta de si e que torna não só interessante as lutas em si, mas todo o resto que envolve. Esse é o arco que eu acho que alguns personagens têm suas melhores frases. Toguro em si tem algumas frases de efeito. Eu gosto como Kurama assume muitas vezes um papel nesse arco de tirar sarro do Riei, que ele toda hora ele faz umas tiradas meio sarcásticas com o Riei. Isso torna super genial o personagem. Se tem um problema nesse arco é que os 2 irmãos Toguros, na verdade
os vilões, os 4 vilões do time Toguro, eles não são desenvolvidos pelo menos até o final. Só no final do arco eles meio que recebem um desenvolvimento. O próprio Toguro mais novo em si, ele só recebe desenvolvimento propriamente dito no final do arco. Toguro mais velho, até faltou um pouco desenvolver ele. Eu gostaria de ver mais da relação dele com o irmão, de como eles venderam a alma, enfim. Não dá pra direito saber a relação dos dois, porque os caras, eles não têm diálogos entre si. Eu acho que faltou desenvolver um pouco mais cedo esses 4 vilões finais. Mas cada vilão é desenvolvido muito bem, principalmente o Toguro no final. Claro, demorou pra ele ter um desenvolvimento, mas quando ele teve, foi um desenvolvimento muito bom. Não é o vilão que a gente esperava. Sim, de certa forma ele fez algumas coisas ruins e ele não se arrepende disso. Tanto que tem uma frase lá quando ele morre que eu imagino que ele se arrepende de alguns crimes que ele cometeu, mas ele não se arrepende de ter passado seus ensinamentos adiante, porque no fundo ele foi submetido a circunstâncias não favoráveis a ele, e o que acabou tornando escolher o caminho errado. Ele desde o princípio queria que o Yasuko ficasse mais forte para ele ser derrotado. No fim é um personagem que teve e tem durante a sua vida diversos objetivos. Uma hora ele quer vingança e outra ele tem outros objetivos. Ele quer ser derrotado e ele quer passar os ensinamentos dele adiante. Enfim, é um vilão que não é exatamente o que a gente esperava no começo do arco. Não acho que seja um vilão tão complexo, apesar de não gostar muito dessa palavra, eu acho que não é um vilão tão complexo quanto o do próximo arco. Mas mesmo assim é um dos melhores vilões de mangá shonen. E com certeza acaba num grande ápice. Eu acho que todo o relacionamento do Toguro com a Genkai e chega lá na luta final do Yusuke, eu acho que isso acaba num grande ápice. O arco acaba de uma maneira muito satisfatória para quem quiser, ou melhor, para quem não quiser assistir os arcos seguintes, os episódios seguintes ou ler os capítulos seguintes. Então acaba de uma maneira muito boa, dando um ótimo gosto. É muito divertido esse arco. Eu gosto muito do Torneio das Trevas, com certeza, pra mim, melhor arco de shonen já feito. E no próximo vídeo nós vamos falar de um dos vilões mais difíceis de se entender, ou melhor, não necessariamente difícil de se entender, mas um dos mais interessantes que você vai ver por aí. Então, até o arco do capítulo negro.